concentrado de hemácias e o plasma são obtidos a partir da centrifugação pesada. Atenção! Para a preparação de concentrados de hemácias e plasma, a temperatura deve ser de 22 graus Celsius, se o sangue total ainda não foi refrigerado, e de 4 graus Celsius, se ele já estiver refrigerado. Antes da centrifugação, você deve homogeneizar o conteúdo das bolsas massageando as costuras. Equilibre o peso das caçapas opostas no rotor e verifique se elas estão bem encaixadas antes de acionar o equipamento. Após a parada completa do rotor da centrífuga, retire cuidadosamente as bolsas das caçapas para que não haja ressuspensão das hemácias. Coloque a bolsa primária no extrator de plasma com o rótulo voltado para a parte fixa. Isto permite que você visualize a separação das hemácias e do plasma. Nivele a borda superior da bolsa com a borda superior do extrator. Esta posição da bolsa no extrator favorece a padronização do volume de plasma que permanece no concentrado de hemácias. Verifique se cada bolsa satélite está identificada com o nome do hemocomponente que você vai obter. Localize a bolsa que vai receber o plasma e faça um nó falso no tubo de transferência de cada uma das demais bolsas, caso esteja trabalhando com bolsa tripla ou quádrupla. Quebre o lacre de transferência que está na bolsa principal com a mão e deixe fluir o plasma para a bolsa satélite. Interrompa com pinça hemostática o fluxo do tubo de transferência quando restar uma camada de aproximadamente 3 cm de altura, mais ou menos 2 dedos, de plasma na bolsa primária. Pince, sele o tubo ou faça um nó cego a aproximadamente 8 centímetros da saída da bolsa primária. Sele o tubo novamente ou faça um nó cego a aproximadamente 8 centímetros da primeira selagem ou do nó. Separe a bolsa primária das outras. Se você usou nó cego, corte entre os 2 pontos de selagem. Descarte as lâminas e os restos de tubos de transferência. Armazene o concentrado de hemácias na geladeira entre 2 e 6 graus Celsius. Congele a bolsa do plasma em freezer a temperaturas inferiores a menos 18 graus Celsius. Atenção! Esse processo permite a obtenção tanto de plasma simples quanto de plasma fresco congelado, que é utilizado para a obtenção do crioprecipitado. Consulte o seu manual Telelab para saber mais detalhes das diferenças entre o plasma simples e o plasma fresco congelado. Veja também como produzir concentrado de hemácias e plasma simples pelo método de sedimentação espontânea e ainda como obter o concentrado de hemácias utilizando bolsas com solução aditiva. Acompanhe agora os procedimentos para a preparação do crioprecipitado. Retire do freezer bolsas de plasma fresco congelado límpidas, isto é, sem resíduos visíveis. A presença de resíduos diminui a qualidade do crioprecipitado. Atenção! Você só pode selecionar bolsas com no mínimo 170 ml. Volumes inferiores a 170 ml não contêm a quantidade de fator 8 suficiente para a produção de uma unidade de crioprecipitado. Você deve descongelar as bolsas em geladeira em um período máximo de 12 horas com temperatura entre 2 e 6 graus Celsius. Não deixe as bolsas descongelarem totalmente. Você deve retirá-las da geladeira quando estiverem parcialmente descongeladas, apresentando pequenos fragmentos de gelo. Em seguida, você deve submeter as bolsas à centrifugação pesada sob uma temperatura entre 1 e 6 graus Celsius. Coloque 2 bolsas em cada caçapa, lembrando-se de equilibrar os pesos das caçapas em posições opostas. Após a parada do equipamento, retire as bolsas das caçapas e coloque-as imediatamente nos extratores. Abra uma bolsa de cada vez, desfazendo os nós falsos dos tubos de transferência. Deixe fluir o plasma para a bolsa satélite. Interrompa
com pinça hemostática o fluxo quando restar na bolsa o crioprecipitado e uma quantidade mínima de plasma, que deve estar entre 10 e 20 ml de plasma. Pince, sele, corte o tubo de transferência e descarte as sobras. O crioprecipitado e o plasma devem ser imediatamente armazenados no freezer a menos 18 graus Celsius ou temperaturas inferiores. O plasma obtido após a retirada do crioprecipitado é o plasma simples. Como é obtido o concentrado de plaquetas? Para obter o concentrado de plaquetas, o sangue total deve ter sido mantido sob uma temperatura entre 20 e 24 graus Celsius e deve ser processado até no máximo 8 horas após a coleta. A centrifugação leve do sangue total separa o concentrado de hemácias e dá origem a um plasma rico em plaquetas, PRP. O PRP submetido a uma centrifugação pesada dá origem ao concentrado de plaquetas. Observe agora quais os procedimentos necessários à preparação do concentrado de plaquetas. Antes da centrifugação a temperatura de 22 graus Celsius, você deve homogeneizar a bolsa de sangue total e equilibrar o peso das caçapas opostas. Após a centrifugação, já é possível separar o plasma. Você vai transferir esse plasma rico em plaquetas para a bolsa satélite, deixando na bolsa primária o concentrado de hemácias. Em seguida, você deve submeter a bolsa contendo o plasma rico em plaquetas à centrifugação pesada, também a temperatura de 22 graus Celsius. Após a parada do equipamento, coloque a bolsa no extrator. Abra o nó falso do tubo de transferência e deixe o plasma fluir para a bolsa satélite até restar no fundo da bolsa apenas o botão plaquetário e um volume de plasma entre 50 e 70 ml. O ajuste desse volume de plasma é feito do mesmo modo empregado na preparação do crioprecipitado. Atenção! Não deixe o plasma da bolsa que contém o botão plaquetário voltar para a bolsa original para não diminuir o rendimento das plaquetas. Você deve levantar cuidadosamente a bolsa de plasma e abrir a pinça de forma que somente o plasma do tubo volte para dentro da bolsa do concentrado. Deixe aproximadamente 8 centímetros de plasma no tubo para que não entre ar na bolsa de plaquetas. Pince, sele e corte o tubo de transferência e descarte as sobras, seguindo os mesmos procedimentos do concentrado de hemácias e do plasma. Você deve deixar o concentrado de plaquetas em repouso de 1 a 2 horas a uma temperatura entre 20 e 24 graus Celsius, com o rótulo da bolsa voltado para baixo. Essa posição possibilita a troca gasosa do concentrado de plaquetas com o meio externo, facilitando a sua homogeneização. Depois do repouso, homogeneize suavemente o concentrado de plaquetas com as mãos e armazene a bolsa no agitador de plaquetas.